Oi pessoal, tudo bem? Esse é o nosso quinto vídeo da playlist sobre provas. Hoje veremos o interrogatório. Antes de começar o vídeo, peço se você não é membro do canal ainda que se inscreva, ative a notificação e se gostar do vídeo, deixa lá o seu joinha. Bom, interrogatório é o momento processual onde eu vou ouvir o acusado. Na verdade eu posso ter um interrogatório tanto durante o processo criminal, como também na fase de inquérito policial. Então, na verdade, eu tenho interrogatório na fase policial e interrogatório na fase judicial. O CPP, ele apenas especifica o interrogatório na fase judicial. E o interrogatório policial segue a mesma regra, claro, com as adaptações. Lá eu não vou ter nem juiz nem promotor, eu vou ter quem? Eu vou ter apenas o delegado, mas a fundamentação legal é a mesma, tanto no interrogatório judicial quanto no policial. E o direito do sujeito interrogado é o mesmo, tanto na parte judicial como na parte policial. Portanto, eles são absolutamente similares e vale o mesmo comentário, então. Então, é o ato pelo qual eu vou ouvir o acusado. E ele é, gente, importantíssimo e é um direito do acusado porque ele é, na verdade, um meio de autodefesa. Como assim? No processo eu tenho dois tipos de defesa. A defesa técnica, que é elaborada pelo defensor. Então, um defensor técnico vai fazer a sua defesa técnica dentro das normas do direito. E eu tenho a chamada autodefesa, o momento em que o próprio acusado vai formular a sua defesa. E aí, por isso que o interrogatório é algo obrigatório e é um direito do sujeito, porque ele é um meio de autodefesa. E isso está consagrado onde? No artigo 187, parágrafo 2º, inciso 8º, onde dispõe expressamente lá que o juiz deve perguntar ao réu se ele tem algo a alegar em sua defesa. Isso demonstra e consagra o direito à autodefesa e torna o interrogatório um ato obrigatório para o sujeito. Por que ele tem caráter misto? Porque além de ser um meio de autodefesa, também é um meio de prova. Porque é óbvio, o julgador pode basear tanto a sua absolvição quanto a condenação, também com base nos elementos trazidos no depoimento que foi prestado a ele pelo acusado. Bom, e como ele é um meio de autodefesa, a regra que eu tenho é que o interrogatório é sempre presencial. Ou seja, vai ser um ato em que o réu vai estar na presença do juiz para ser interrogado. A ideia de ser um ato presencial é de humanizar o sujeito, de não transformar o sujeito apenas num número, apenas numa foto, e sim na humanização do sujeito e tornar esse ato um pouco mais humano e dar efetivamente um direito de autodefesa. Tá? Claro, quando o indivíduo está solto, se ele mora fora do local do juiz da comarca onde será o interrogatório, mora em outra cidade, ele pode optar por fazer o interrogatório ou por carta precatória, quando o juiz da comarca manda para onde ele mora este pedido, ou até por videoconferência, como é o caso na Justiça Federal, em que o sistema é totalmente integrado, então facilmente se faz isso aí, ou ele pode escolher vir ao local do juízo para ser interrogado, porque ele está solto. Quando o sujeito está preso, ou seja, quando ele está detido à mercê do Estado, a situação fica um pouquinho diferente, porque, como ele está preso, a sua capacidade de deslocamento está restrita. E, portanto, o Estado deve obedecer à norma. E a norma continua sendo o interrogatório em regra presencial. E aí o Código traz três situações sobre isso. A primeira, que está prevista no artigo 185 lá, parágrafo 1º, é o deslocamento do juiz, do promotor e do advogado ao estabelecimento prisional e lá, numa sala adequada, é claro, vão ouvir o réu. Tá? Isso só vai ser possível se não houver perigo para a integridade física das pessoas que vão comparecer àquele ato e também que se possa garantir a publicidade do ato. Não é usual, tá? Não é usual, mas é possível. Segunda possibilidade, eu vou levar o preso até o fórum. Essa é a hipótese mais utilizada. Então o preso será levado ao fórum e vai participar ali da audiência em que ele está sendo ouvido, então vai permanecer no fórum, é o que fala lá, o nosso Código de Processo Penal. E a terceira hipótese, gente, é exceção, então é excepcional, não pode ser usada sempre, tem que ser fundamentada por escrito, o juiz tem que explicar o motivo é ligado, por exemplo, a uma hipótese concreta de fuga, ao fato do sujeito pertencer a uma organização criminosa muito perigosa que pode resgatá-lo, então tem que ser algo concreto, não pode ser uma suposição, tem que ser algo concreto. Então, fundamentado por escrito, eu posso fazer por videoconferência, ficando preso, então, no estabelecimento prisional e o ato sendo transmitido, então, via áudio e vídeo. Essa questão traz vários problemas de ordem operacional, por exemplo, onde fica o advogado dele, no fórum, no estabelecimento prisional,
São questões complexas que vão levar esse fato a ser uma exceção, tá? O local em que vai ser feito o interrogatório por videoconferência no presídio tem que ser uma sala que possibilite ao preso todos os direitos que ele teria no interrogatório feito no fórum e, portanto, inclusive uma linha segura de telefone para poder conversar com o seu defensor reservadamente, inclusive antes do ato e até durante o ato, que ele tem esse direito de perceber. Da mesma forma, como estando ele no fórum, ele pode participar de todos os atos da oitiva das testemunhas, aqui também ele deve assistir, então, o que as testemunhas falaram também, para poder, ao final, se autodefender. Então, a ideia é o réu estar presente na audiência para poder assistir todas as provas contra ele, para que no final ele possa se autodefender, seja ele estando presencialmente, seja ele estando por áudio e vídeo na audiência. Bom, como é que funciona o ato? Como é que o ato de interrogatório funciona? Tá? Ele é bem simples e bem tranquilo. Eu fiz aqui um diagrama para vocês, aqui um diagramazinho, que é, na verdade, uma sala de audiências vista por cima. Então, tu tá olhando a sala de audiências de cima, assim, tá? É uma mesa em forma de T. Aqui no estado de Santa Catarina sempre é assim, tá? E com pequenas variações é mais ou menos esse o formato da sala de audiência. Então tens lá aquele que vai digitar os atos da audiência, o juiz, o promotor, o advogado e o réu. Há uma polêmica, né? Já está judicializado, inclusive a OAB entrou com uma ação contra isso, que é o fato do promotor sentar ao lado do juiz, que é uma coisa bastante estranha, já que eu tenho partes, acusação e defesa, sendo que o promotor fica ao lado do juiz, esse problema fica maior quando é um caso de júri, mas não é o caso do debate aqui, né? Isso vai ser discutido pelo Supremo Tribunal Federal, estava em pauta esse ano e foi retirado de pauta, espero que volte logo à pauta e se desloque o promotor ao lado da defesa para que tenham os dois realmente a paridade de local na sala de audiência. Mas bom, hoje o sistema é assim, e como é que funciona o ato? Bom, o interrogatório ele tem dois momentos, certo? O primeiro momento, está lá no artigo 187, parágrafo 1º, diz respeito à vida do sujeito, à sua qualificação pessoal, nome, sobrenome, endereço, família, se tem filho, se tem vício, se tem processo, não tem processo, renda familiar. Então são questões pessoais. Nesta primeira parte, não há o direito ao silêncio. E por que não? Porque não se pergunta do fato criminoso, está se perguntando sobre ele. E mais, o Supremo Tribunal Federal e também o STJ, ambos entendem que se o réu mente o seu nome, nesse primeiro momento do interrogatório, ele comete crime. Tá? Eu acho, com a devida vênia, não concordo com essa posição do STF nem do STJ, porque eu entendo que o direito de não autoincriminação ele é pleno, mas tanto o STJ quanto o STF entendem que se ele mente o seu nome no momento em que ele faz a qualificação ali para se isentar de responsabilidade criminal, ele responde sim por esse crime. O que, repito, na minha visão, é um pouco contraditório com o direito à não autoincriminação. Bom, passada então essa primeira parte, nós temos então a segunda parte do interrogatório, quando eu vou tratar assim do mérito, está previsto lá no artigo 187, parágrafo 2º, e na segunda parte, aí sim, há o direito ao silêncio. E aí o juiz, então, no primeiro momento, vai informar ao réu que ele possui o direito ao silêncio e vai dizer a ele que esse direito não pode trazer nenhum tipo de prejuízo e não pode mesmo, uma vez que decorre de norma constitucional. Então a Constituição é que cria o direito ao silêncio, está estabelecido lá no artigo 5º, portanto é uma cláusula pétrea e é um direito individual do sujeito e não pode trazer para ele nenhum tipo de consequência, tá? Zero consequência. Se tu fores ler o Código de Processo Penal, na parte que trata da confissão, lá fala que o silêncio não importa em confissão, mas poderá ser interpretado pelo juiz de forma a prejudicar o sujeito. Isso está completamente derrogado pela Constituição Federal, porque o direito ao silêncio ele é absoluto e não gera para o sujeito nenhum tipo de consequência. Zero consequência. Ele é um direito que pode ser utilizado se ele quiser ou não. Então o juiz pergunta, queres usar o silêncio? E o réu então pode dizer que quer utilizar. Acabou o interrogatório. Ou ele pode responder apenas algumas perguntas, ou não responder, ou só alguma das partes. É uma escolha pessoal do réu, feita em contato, claro, com o seu defensor. E aí, se o réu não for ficar em silêncio, o juiz então pergunta a ele se ele conhece a acusação que está sendo feita contra ele naquele processo. Por que essa pergunta é importante? Porque eu posso ter um réu que responda a vários processos. E eu preciso delimitar com ele qual é o caso que está sendo julgado nesse momento ali. E aí, feita essa pergunta, se o réu não sabe qual é o caso, caberá ao juiz explicar para ele do que se trata, normalmente lendo para o réu a denúncia. Então ele lê a denúncia,
está resolvido esse problema, e aí passa a fazer as perguntas. O artigo 187, parágrafo 2º, ele traz lá um roteiro com 8 perguntas a serem feitas ao réu, tá? A primeira delas é verdadeira a acusação que lhe é feita, e assim vai, tá? Hoje em dia, dificilmente os juízes seguem essa ordem, tá? Vou dizer que quase nenhum deles segue mais, eles vão perguntando o que acham importante sobre o caso. Então, apesar de estar lá narradas as 8 perguntas, os juízes não as seguem, tá? Ele vai perguntando para o réu o que ele quiser. Detalhe importante, há quem sustente que o juiz não deveria perguntar nada no interrogatório, deveria ser um ato da acusação e da defesa, o juiz deveria só ficar aguardando e se convencendo ou não do que está sendo dito. Partir dessa mesma opinião, mas isso não está longe de ser a opinião dos tribunais, e a própria lei fala que quem pergunta primeiro é o juiz. Então, o juiz pergunta primeiro e pergunta o que ele quiser perguntar. Então, ele pergunta para o réu responde diretamente para ele, é uma conversa juiz e réu, sem intermediários, então ele pergunta e responde diretamente para ele. E a última pergunta que o juiz tem que fazer para o réu, essa sim é obrigatória, é aquela que consagra o direito de autodefesa. O juiz pergunta a ele: tens algo mais a alegar em tua defesa? E é claro, se o réu tiver algo para alegar, seja algo ligado ao fato concreto, claro, que está sendo julgado, ou algo jurídico, o juiz deve ouvir. Fora isso, é claro que não. O réu fala: juiz, fiz um poema para ti. Bom, isso não interessa para o caso concreto. Então, se tiver relação com o fato ou com norma jurídica, o juiz tem que ouvir, porque faz parte do quê? Do direito de autodefesa do sujeito. Bom, terminado o juiz de perguntar, o juiz dá a palavra então ao promotor de justiça, ao Ministério Público, para que ele pergunte o que for necessário. O réu, como eu falei anteriormente, pode se recusar a responder às perguntas do promotor. Ele não é obrigado a responder, faz parte do direito ao silêncio. O promotor pergunta, o réu responde se quiser, depois se passa a palavra para quem? Para a defesa, que pergunta, o réu responde e está encerrado então o interrogatório. Questão muito importante, eu posso ter um processo criminal que tenha vários réus. Então imagina, por exemplo, que eu tenho um processo criminal que tenha 5 réus e cada um deles tem o seu advogado próprio. Como é que eu vou fazer para ouvir os réus? Fácil. Um réu fica na sala de audiência, os demais ficam fora, porém todos os advogados ficam presentes. Então teremos uma sala de audiências com um réu e 5 advogados ali presentes. O juiz pergunta, o promotor pergunta, todas as defesas perguntam primeiro e o último a perguntar é o advogado do réu que está ali sentado. Esse cara foi ouvido, ele sai e assim por diante, entre o outro e assim vai. Então sempre quem pergunta por último é o defensor daquele que está ali sentado. Bom, outra questão interessante. Se o réu não fala o nosso idioma, será nomeado ali, para aquele momento, para aquele ato, um intérprete que vai auxiliar o juiz e as demais partes a perguntar ao réu e vai traduzir o que está sendo dito e as respostas que ele está fazendo. Da mesma forma, se eu tenho um réu surdo-mudo, eu posso utilizar um intérprete da linguagem de Libras ou posso fazer perguntas e respostas por escrito também no mesmo momento. Essa é a ideia. Bom, o que mais sobre interrogatório, gente? Bom, eu trouxe alguns julgados interessantes sobre interrogatório para finalizar o nosso vídeo de hoje, tá? Primeiro julgado, olha só que interessante. A lei de drogas, que é a lei 11.343/06, ela colocou o interrogatório como o primeiro ato da instrução processual. Como assim? Instrução processual é coletar provas para o processo, certo? Com a reforma do Código de Processo Penal em 2008, o interrogatório, que era a primeira parte do processo, ele passou a ser o último ato de instrução. Por quê? A ideia da autodefesa. Como é que eu vou me autodefender de uma acusação se eu não conheço toda a acusação? Então eu preciso esperar o processo todo para poder me defender. Então, nos processos previstos no CPP, o interrogatório é a última parte, é o último momento da instrução processual. Na lei de drogas, não, é o primeiro. Entendeu o STJ que todo o processo de droga julgado depois de 10 de março de 2016, o interrogatório tem que ser onde? Deslocado para a última parte, para o final do procedimento, para consagrar o direito à autodefesa. Outra questão interessante se refere ao uso de algemas. O Supremo Tribunal Federal tem uma súmula vinculante número 11, que diz que eu só posso utilizar algemas em audiência se isso for fundamentado por escrito, e foi o caso desse julgado aqui do STJ, onde o sujeito foi mantido algemado na audiência, porque segundo o relato do juiz fundamentando na ata da audiência, não havia ali escolta
para poder evitar que o réu pudesse fugir ou fazer algum tipo de situação. E por isso ele ficou algemado e, portanto, entenderam que aqui foi lícito esse uso de algemas. Bom, outro julgado interessante, gente, olha só, é uma questão interessante sobre a ideia do uso de precatório de testemunhas e o interrogatório. Como assim? Se eu tenho uma testemunha que mora em outra cidade, para que o juiz possa ouvi-la, é necessário mandar uma carta precatória para outra comarca, para que o juiz de lá ou ouça essa testemunha e mande para cá o depoimento, ou faça depoimento lá de áudio e vídeo. E o nosso CPP, no artigo 222, diz que o envio de precatória não interrompe a instrução processual. O que é uma coisa maluca, assim. Então tu vai ter situações, como esse caso aqui, em que se mandou uma precatória para ouvir uma testemunha e o réu foi ouvido antes da testemunha. E aí eu tenho uma situação em que o réu não é o último a ser ouvido no processo e ele não pode se autodefender. Parece que o legislador entendia que no nosso código o envio de precatória sempre é algo para fazer o processo demorar, o que não faz sentido nenhum. Essa redação do 222 é a redação de 1941. Não é a redação atual, é uma redação baseada na Constituição Federal de 1937, que era uma Constituição Federal de uma ditadura. E, portanto, é necessário modernizar essa regra e passar a interpretar de forma distinta. Ou seja, se o interrogatório é o último ato do procedimento, temos que consagrar isso modernizando os procedimentos do judiciário e não punindo o réu, porque o judiciário não é efetivo. Então o fato de mandar uma precatória pode ser a testemunha mais importante de todas por precatória. E aí o processo é julgado sem a testemunha ser ouvida. Não faz o menor sentido. Então esse julgado do STJ aqui consagra essa ideia de que eu posso ouvir uma testemunha precatória depois do depoimento do réu, o que é um completo absurdo, porque fere, repito, a ideia da autodefesa. Da mesma forma, esse julgado aqui, em que eu tenho o réu preso, que foi ouvido também por carta precatória, e não foi ouvido no local, nem por videoconferência, nem pelo juiz da causa, por falta de estrutura do Estado. De novo, o réu pagando o preço pelo Estado não estar bem estruturado, o que também não faz nenhum sentido, tem que se estruturar bem o Estado e não punir o réu por falta de estruturação do Estado. E os últimos dois casos, essa aqui é interessante, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que o corréu, não o corréu, mas a defesa do corréu, tem direito de participar dos depoimentos dos demais réus. Ou seja, no meu caso lá dos 5 réus, né? Temos um processo de 5 réus. Todos os defensores têm direito a participar da oitiva de cada um dos réus. Por quê? A defesa tem o direito de perguntar para o outro réu. Ah, mas o outro réu pode não responder. Tudo bem, mas eu tenho direito de perguntar. Então, é direito das defesas participar da oitiva dos outros réus. Tá? Faz parte. E da mesma forma aqui, para terminar o nosso vídeo de hoje, é uma questão interessantíssima. Eu falei para vocês no começo do vídeo que o interrogatório é um direito do réu. Perfeito. Mas por que esse julgado aqui fala que não há nulidade se o réu for notificado e não for? Porque olha só, é direito do réu ter a oportunidade de ser interrogado. Se ele não quiser ser interrogado, se ele não acha interessante, se ele não quiser comparecer, ele não precisa. Portanto, o que é necessário garantir no processo é o momento para que ele seja ouvido. Se o réu não quiser comparecer, também é direito dele. Portanto, nesse caso aqui, aconteceu isso. Ele foi notificado 2 vezes para o interrogatório e não quis comparecer. O processo continuou normalmente, como se ele tivesse ficado em silêncio. E claro, esse não comparecimento e o silêncio não podem importar em nenhum tipo de prejuízo ao réu. Então, para fechar, gente, interrogatório então é o momento em que eu vou ouvir o réu. O réu tem direito pleno ao silêncio, ou pode responder só que ele quiser responder, ou as perguntas que ele quiser responder. Em regra, ele é presencial. Para que eu faça ele por videoconferência, tem que justificar por escrito. E a defesa tem direito de participar do interrogatório dos demais acusados, sob pena de nulidade dos autos.